Teologicamente, a primeira carta ela tem assim, mais orientações teológicas. Essa segunda carta ela é considerada uma carta de cunho mais pessoal. Aí nós vamos ver ali no contexto de tudo que estava acontecendo ali naquele momento, por que Paulo é tão enfático, como a Cláudia falou, em sua defesa, né? Parece até que ele está assim, por que Paulo se defende tanto? E é muito interessante. Então, nós vamos começar. A Mira está tentando entrar. Acho que agora ela vai conseguir. Deixa eu só fechar a porta ali e já volto, tá? Participar da reunião aqui da igreja. Peraí, não estou conseguindo aqui botar no... Então, vamos lá, gente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais a segunda carta canônica, né? Porque Paulo, ela foi escrita no ano 56. Tudo bom, Mira? A reunião da igreja. Tudo bom, Mira? Tá me ouvindo? Lá. É você? Tá aqui vocês? E para a gente... Vamos lá. Então, ela foi escrita no ano de 56. Tem um intervalo entre um ano, mais ou menos, em relação à primeira carta. E essa carta ela tem um cunho mais pessoal, é mais uma questão de relacionamento entre pastor, né, Paulo, e a igreja. Ele escreve na Macedônia, e ele tem um rico assim, material bibliográfico da vida de Paulo. Ele apresenta vários detalhes de sua vida nesta carta. Bem, como o Daniel já na semana passada já falou, a primeira carta de vocês passada não era a primeira carta, na verdade era a segunda, porque nós vemos na primeira carta canônica, né, que consta na nossa Bíblia, mencionando uma carta anterior. Então, a primeira carta ela é desconhecida para nós, ela é mencionada lá em 1 Coríntios 5:9. A segunda carta é a carta que nós conhecemos como 1 aos Coríntios. A terceira carta é a chamada Carta Severa, que Paulo menciona em 2 Coríntios 2:4. E a carta que nós vamos estudar hoje, né, que nós conhecemos como 2 Coríntios, na verdade, ela é a quarta carta que Paulo escreve aos Coríntios. E é muito importante a gente entender o contexto para a gente entender esta epístola. Do capítulo 1 a 7, Paulo ele expressa alegria, porque Tito retorna, né, de Coríntios trazendo boas notícias, nós vamos ver mais à frente. O capítulo 8 e 9 ele fala da questão das ofertas, e 10 e 13 ele volta a defender, porque ele, no capítulo 1 ao 7 também, ele apresenta várias defesas em relação à sua autoridade apostólica, e do capítulo 10 ao 13 ele volta a falar dessa autoridade apostólica. Inclusive, há alguns que defendem que esse capítulo de 10 a 13 é um trecho da carta que é chamada Carta Severa, mas alguns outros que dizem que, como não existe em todas as cópias antigas encontradas de 2 Coríntios, contém
todo o conteúdo que nós temos hoje. Por isso, que se tivesse pelo menos assim alguma cópia que fosse até o capítulo 9, aí a gente poderia até considerar esses 3 capítulos como uma carta severa, porque Paulo ele muda um pouquinho o tom, ele volta a ser bem enfático em questão da sua defesa, mas a maioria dos estudiosos acredita que todos os capítulos pertencem à 4ª carta, que para nós é a segunda aos Coríntios. E Paulo, por que Paulo escreve essa epístola? Ele escreve a fim de trazer encorajamento para a igreja e, principalmente, para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que queriam assim difamá-lo, contestavam o seu apostolado, então, e também distorciam, né, a mensagem da palavra de Deus. Então, ele nessa epístola ele traz uma defesa sobre o seu apostolado, o seu ministério, quem ele é. Então, se nós formos olhar, ele inicia o primeiro versículo de 2 Coríntios. Alguém pode ler para mim, por favor? 2 Coríntios 1:1. Alguém pode ler, por favor? Estava tentando abrir a Bíblia aqui online, para não sair da aula, peraí. Pode ler? Sim, Raquel, pode. Deixa eu só mudar aqui que está na linguagem. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então, por que Paulo ele se apresenta dessa forma, se dizendo apóstolo de Cristo pela vontade de Deus? Porque nós vamos ver que havia muita contestação sobre o apostolado de Paulo, dizendo que ele não poderia ser considerado apóstolo como os demais. Nós vamos ver mais à frente. Então, ele já inicia a carta falando sobre o seu apostolado pela vontade de Deus. Então, qual era o contexto para que tudo isso, o que estava ocorrendo naquela igreja, né? Havia mais ou menos um intervalo, mais ou menos 1 ano, entre uma carta e outra. Quando ele escreve a carta que eles estudaram, né, que é a primeira epístola aos Coríntios, ela não foi muito bem recebida. Então, Paulo, que estava em Éfeso, provavelmente, ele faz uma breve viagem a Corinto. Só que, ao chegar lá, ele não consegue resolver e Paulo sai muito triste de lá. Então, quando Paulo retorna, ele escreve a carta que a carta, né, que desapareceu, que é conhecido como a Carta Severa. E ele exorta a igreja e pelo jeito foi assim uma carta, né, com bastante repreensão. E quem é o portador desta carta foi Tito. Tito leva essa carta. E como vocês viram na semana passada, era uma igreja com bastante problemática, com questão de divisão, imoralidade, comportamento, doutrina. Então, Paulo escreve, né, por alguns problemas que estavam acontecendo, ele escreve a primeira carta, né, que na verdade é a segunda, e alguns estudiosos dizem que era um membro incestuoso que liderava essa oposição a Paulo na igreja. Então, Paulo ele vai à igreja, ela vai, não resolve. Tito leva esta carta e Paulo segue suas viagens missionárias. Se você for ler o texto lá de Atos, Lucas, ele registra como Paulo está muito angustiado
para saber, preocupado, qual seria a reação da igreja de Corinto, como ela receberia aquela carta, que é como carta severa. E quando Tito retorna, ele retorna trazendo boas notícias. Ele diz que os irmãos eles receberam muito bem a carta de Paulo e realmente eles se arrependeram. Então, Paulo ele inicia essa carta neste momento, com o retorno de Tito, trazendo resposta, né, à carta severa. E nós vemos que essa carta, né, o destinatário dessa carta, ele diz, né, lá ainda na parte B do versículo 1 do capítulo 1, diz: a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos de toda a Caia. Porque muitas vezes Paulo ele enviava a carta para algum lugar e depois essa carta era lida nas igrejas. Então, Corinto era a capital dessa região, era a cidade mais importante dessa região. Então, Paulo ele escreve não só a igreja de Corinto, mas a toda a igreja da Caia. E é importante que a gente vê que a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo menciona como a igreja de Deus uma igreja problemática, uma igreja com muitas questões a serem resolvidas. Então, para a gente ficar também atento sobre isso, sobre muitas vezes nós somos tão intolerantes, né, com algumas questões na igreja, e a despeito de todas essas coisas que aconteciam em Corinto, Paulo ele chama como igreja de Deus. E outro fato também que é interessante, que não seria uma questão de liderança, que Paulo, né, que fundou essa igreja, Paulo que disciplinava essa igreja, orientava essa igreja, e ainda assim era uma igreja problemática. Então, no capítulo 1, após saudar a igreja, apresenta a Deus de toda a consolação. Ele começa falando das questões que ele agradece a Deus, né, pelo conforto em meio às adversidades. Por que ele começa falando das questões das adversidades? Porque uma das questões que os falsos profetas falavam de Paulo era por que ele não poderia ser apóstolo, não poderia ser apóstolo uma vez, um apóstolo verdadeiro, uma vez que ele sofria muitas perseguições, ele tinha muitos problemas. Sabe, a gente fala tanto da teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade já estava lá na igreja de Corinto, com aqueles falsos profetas falando que ele não pode ser um apóstolo verdadeiro devido a tamanha dificuldade que esse homem passa, ele é expulso, ele já foi preso, já aconteceu inúmeras coisas com ele, então ele não pode. E Paulo, ainda no capítulo 1, ele falando que no versículo 4, que ele diz assim: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo fala que à medida que ele passa por adversidade, ele recebe uma capacitação vinda de Deus para capacitar outras pessoas. E a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós passamos por determinadas situações, depois nós podemos aconselhar aquela pessoa, pessoas que vivem aquela mesma circunstância que nós vivemos de uma maneira mais tranquila, porque nós vivemos, nós sobrevivemos, Deus nos ajudou, Deus nos capacitou. Paulo, ele começa esse capítulo falando isso, né? Ele viveu situações e ele relata algumas situações que ele viveu e diz que Deus livrou e livrará, né, a sua vida. No capítulo 2, ele fala sobre o rebelde, que causou a grande tristeza, né, para ele e para toda a congregação de Corinto. E aí Paulo aconselha a igreja como que o rebelde deve ser tratado. Ele fala que ele precisa ser repreendido,
Mas se ele mostrar arrependimento, que ele volte, seja readmitido à comunhão da igreja, porque para que essa punição não seja dura demais, a fim de ser prejudicial àquela pessoa que está sendo punida pelo... Porque o pecado da rebelião ele precisa ser tratado dentro da igreja, mas ele precisa ser tratado com o amor que Jesus teve conosco, que mesmo nós sendo rebeldes, sendo inimigos de Deus, Deus veio, nos tratou e nos reconciliou com o Senhor, porque o propósito da punição não é banir a pessoa, mas sim tratar aquela pessoa que está em pecado e levar essa pessoa ao arrependimento genuíno. Gente, se alguém quiser falar, só dá um toque comentário que a gente dá um pause aqui, tá bom? Ok, gente? Ok. Então, a partir do versículo 12, do capítulo 2, Deus quer, acima de tudo, que os ministros sejam fiéis à palavra, ao chamado e à vocação. Ele tinha o testemunho de sua consciência de que vivia de forma santa e sincera no mundo diante da igreja, não pela força da sabedoria humana, mas estribado na graça de Deus. Então, Paulo, no capítulo 2, ele começa a explicar a questão de... Peraí, deixa eu ler aqui. No 14, versículo 14, que diz assim: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Então, ele fala que os santos, eles são o bom perfume de Cristo, eles precisam exalar, né, o perfume de Deus, as características de Deus. E ele vai falando que o mais importante é a fidelidade, você entender qual é a sua vocação e para que você foi chamado. E não a números, né? A êxitos, né? A números que eu falo, êxitos assim, na visão do mundo. No capítulo 3, ele inicia tratando sobre a autoridade do seu ministério, diferente dos falsos mestres, né? Esses mestres eram judaizantes, ele não tinha nenhuma carta de recomendação, porque ele diz que a legitimidade do trabalho é o resultado, é a vida dos membros da igreja de Corinto, que fala, eles são a carta de recomendação de Paulo, né? O que Deus tem feito ali naquela igreja é a carta de recomendação. E aí ele fala das vidas transformadas, né? E ele menciona também os sinais e prodígios do seu ministério. No 12, ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem Perdão. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvaneia. Aí, peraí, eu acho que eu botei essa referência errada aqui. Ah, não, 3 de 1 a 5. De 1 a 5, perdão. Esse daí é o que eu vou falar no seguinte, mais à frente. Aqui o 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Não é. Depois eu vejo, a gente rever essa coisa. Mas aí ele fala da questão da carta de recomendação, no capítulo 3. E aí, mais adiante, o famoso a letra mata, mas o espírito vivifica. Como essa passagem ela é mal interpretada. Muitas vezes nós vemos as pessoas utilizando essa passagem
para falar de que nós não devemos estudar a palavra de Deus ou não devemos estudar muito a palavra de Deus, porque à medida que você estuda muito, você acaba se esfriando na fé. E não é Mas nada aí, disso. Solange, desculpa Pode incomodar. falar. Aí ele estava falando sobre as leis judaicas, não é isso? Sim, exatamente. Os Exatamente. judeus ficavam presos a leis, né? Exatamente. Então, quando ele fala que a letra mata, era o quê? Era todo aqueles ritos, né? E que eles, quando não se essa letra ela não for revelada pelo Espírito Santo de Deus, ela continua morta. Entendeu? Porque quem revela a palavra de Deus a nós, quem revela é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E aí, outra passagem que também é vista de forma bastante equivocada é que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, é tudo assim, num só, o pessoal pegou todas as passagens e interpretou equivocadamente, né? E o que é essa liberdade no espírito? É exatamente seguindo o texto anterior que fala sobre que a letra mata e quem vivifica, quem traz vida à palavra é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa se converte, o véu ele é retirado, né? Então, os olhos, eles passam a ser abertos. Então, quando a gente escutar aquela coisa, não que o Espírito Santo não seja soberano para agir com algumas manifestações que ele queira, onde ele quer, mas não dizer que é todas aquelas estripulias que a gente vê em alguns cultos, dizendo que a verdade do Espírito não é. Entendeu? Então, está usando esse texto equivocadamente. Tá bom, gente? Aí, no capítulo 4, Paulo ele volta a falar da integridade da sua pregação. E aí ele fala, né, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, Paulo, o tempo todo, ele vai estar falando assim, gente, tudo que eu fiz aí, eu fiz de modo em conformidade com aquilo que Deus me orientou. Tudo que eu ensinei foi de acordo com a palavra de Deus. Eu não adulterei a palavra de Deus. Eu não fiz o tempo todo. E mais tarde, agora no finalzinho, a gente vai falar por que Paulo fez tudo isso. Por que Paulo se justifica tanto? E nós vemos que não por autojustificação, mas por amor àquela igreja que estava correndo um risco muito grande de cair na armadilha dos falsos profetas, e também por amor àquela igreja e por amor à palavra de Deus, porque era a palavra de Deus que estava correndo o risco de ser adulterada. E Paulo, com muita paciência, por saber que aquela igreja era uma igreja muito imatura, Paulo vai lá com o maior carinho, maior cuidado, ele vai falando do seu apostolado e vai mostrando para aquele povo, não que ele precisasse disso, que ele não precisava de se justificar, mas por amor a Deus e por amor àquela igreja, Paulo faz isso, porque às vezes, né, quando nós temos qualquer coisa sobre a nossa vida, né, que alguém levante algo que você não é verdade, qual é a nossa reação? Né? E veja a reação de Paulo. Eu vendo assim, lendo esse texto, né, eu lembrei muito de Moisés, da paciência de Moisés que tinha caminhando no deserto com aquele povo que reclamava, que murmurava, que nada estava bom, e Moisés ia lá, intercedia, e eu fui vendo Paulo lembrando de Moisés.
E aí ele fala de tesouros em vasos de barro. Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo, quando ele menciona esse texto, ele está dizendo para ele que o que tinha que ficar evidente era o poder de Deus, e não a vida do pregador, a vida do apóstolo, para que o nome de Deus fosse glorificado, porque aqueles homens que estavam lá eram homens eloquentes, que falavam muito bem, que falavam aquilo que o povo queria ouvir, e Paulo muito pelo contrário, né? Se vocês que estudaram na semana passada, primeiro aos Coríntios, você viu tudo que Paulo falou para aquela igreja. Então, deste modo, o poder é reconhecido como sendo poder de Deus e não é confundido com poder, habilidade, qualquer qualificação humana, porque a pessoa pode falar muito bem, a pessoa pode cantar muito bem, a pessoa pode ter inúmeras habilidades e qualificações, mas se o poder de Deus não se manifestar através daquela pessoa, de tudo aquilo não tem nenhum valor. Por isso que ele fala, né, o tesouro em vasos de barro, porque o tesouro é o Senhor. Nós somos simplesmente vasos. E aí, já lá no seu chamado, Deus fala a Ananias, né, sobre Paulo, falando que mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quer dizer, Paulo, ele inicia seu ministério, seu chamado, já sabendo que ele iria sofrer e muito, né, pelo Evangelho, para anunciar o Evangelho. E Paulo fala no versículo 16, né, do capítulo 4, 18, que esses sofrimentos eles são leves e momentâneos, né? E os olhos dele estavam o quê? Na esperança da ressurreição. Ele tinha fé tão somente nas de Deus. E vamos ver algumas das adversidades que Paulo passou. Fizeram conspiração para matá-lo em Damasco, expulsaram de Antioquia da Pisídia, tentaram apedrejá-lo em Icônio, em Listra o apedrejaram, em Filipos açoitaram, expulsaram-no de Bereia, conspiraram contra ele em Corinto, em Éfeso quase o mataram. Além disso tudo, houve açoites, prisões, naufrágios e privações de todo tipo. Então, um homem que passou por tudo isso, servindo a Deus, por amor a Deus, e durante as suas viagens, ele passou por missionários, ele passou por tudo isso. E, no entanto, ele fala que eram o quê? Leves e momentâneas tribulações. Pensa nisso, gente. Às vezes a gente passa por alguma luta, a gente já está reclamando, a gente já está brigando com Deus, e Paulo passa por tudo isso e fala leve e momentânea tribulação. Então, o quanto nós temos que aprender com este homem. Que nível de cristianismo, né? Exatamente. Então, aí ele continua no capítulo 5 falando que ele tinha júbilo em meus sofrimentos, que ele sofria por amor a Cristo, né? E Paulo, ele tinha uma mente fixada o quê? Na eternidade. E nós, muitas vezes, esquecemos que nós somos tão somente peregrinos aqui nessa terra, que tão somente tudo isso aqui é passageiro e que nós temos que cumprir o nosso chamado aqui na terra, no Evangelho, e que nós vamos viver lá na glória é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente possa sonhar em viver aqui nesta vida terrena. Glória a Deus. Então, aqui no 18, 21, ele fala, né, da reconciliação. Passou a pregar essa mesma mensagem. E nós temos que entender isso. Nós fomos reconciliados, né, através da obra de Cristo com Deus. E isso para nós tem que ser algo muito importante. E a gente tem que ter essa ênfase de pregar esse evangelho, de anunciar essa obra de reconciliação para outras pessoas, entendeu? Então, ele pregava convicção, porque ele entendia o quão graciosa, quão ele não merecia essa reconciliação com Deus, e ainda assim ele foi agraciado como nós também.
E aí no 6, ele né, fala como cooperadores de Deus, e aí ele fala sobre a graça, para a gente... A graça, ela é de graça, né? Como já diz, eu acho que é o Bonhoeffer que fala isso, que a graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custou um preço, ela pode não ter custado um preço para nós. E às vezes a gente vê muitas pessoas falando da graça, né? Eu estou na graça e eu posso fazer tudo. Eu estou na graça e me é permitido tantas coisas, né? E essa graça, ela não é barata, a gente não pode esquecer disso, né? E aí ele volta a descrever, né, seus sofrimentos, ele vai descrevendo esses sofrimentos ainda no 6, no 7, e aí, a partir do 12, ele volta de novo a falar sobre isso de novo, né? E aí ele fala da questão do jugo desigual com os incrédulos, que muitas vezes a gente, né, ele... Deixa eu ler aqui. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, nós sabemos que isso é muito usado na questão do casamento, dos relacionamentos, mas aqui há quem fale que Paulo ele está referindo aos falsos profetas, para eles não entrarem em julgo desigual com aqueles que estavam professando de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, a palavra de Deus. Isso não quer dizer que a gente não use também nesse sentido da questão da união, porque realmente a gente sabe que é muito complicado. Mas há quem diga que Paulo, nesse contexto aqui, ele está falando da questão da união da igreja com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, tá bom, gente? E aí ele vai falando, né, da questão da santificação, da purificação, aí daquelas impurezas da carne, né, que são que a gente conhece como as obras da carne, e as impurezas do espírito, que é a idolatria, as doutrinas, né, a questão ideológica, né, de mentalidade. A questão da carne é a questão da prática, né, e a do espírito é a questão da nossa mente. E aí ele fala da questão da gente se aperfeiçoar em santidade, e isso tem que ser uma prática de todo cristão. A gente tem que entender que o processo, que nós vimos isso lá, né, aos Romanos, o processo de salvação é um processo monergista. Só o Senhor, ele atua, é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Mas o processo de santificação é um processo, envolvimento entre nós e Deus. Nós temos que vencer a nossa carne, né, aqueles desejos que nos afastam de Deus, através da ajuda do Espírito Santo. Então, cada vez mais que você busca o Senhor, mais você se santifica e mais longe você fica daqueles pecados que ficam nos assolando, né? Que ficam... Então, aí no 7 ele fala sobre a chegada de Tito, a alegria que ele teve, né, com as notícias de que a igreja recebeu bem a carta, apesar de ser severa, né? Eles se arrependeram, e isso trouxe muito alegria, porque se vocês forem olhar lá em Atos, ele fala de tribulações internas e externas. Então, Paulo sofreu muito naquele período que ele não sabia qual seria a reação daquela igreja. E não por causa dele, mas porque era um ministério, era uma igreja que poderia acabar. E quando ele fala 7,
deixa eu ler aqui para vocês. No 10, que fala aqui, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, o que ele está dizendo dessa tristeza segundo Deus? É quando você realmente se arrepende. E esse arrependimento, essa tristeza que gera, né, o arrependimento, ela traz vida. E aí, esses capítulos, depois, gente, lê esses capítulos, porque é muito legal, né? Fala que são as instruções mais completas de todo o Novo Testamento sobre as contribuições da igreja. E quando ele menciona as igrejas da Macedônia, eles falam que elas contribuíram com alegria, generosidade, mesmo passando por extrema, deixa eu ver aqui, achar o livro, extrema pobreza, aquele povo ele ofertou. E hoje eu vejo assim que a igreja são os dois extremos, igrejas que acabam virando ONGs, né, que trabalham só nessa questão e acabam esquecendo as outras, e igrejas que são totalmente alheias às necessidades do pobre, dos missionários, de oferta. Então, eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio e seguir, né, esse exemplo dessas igrejas. Inclusive, Paulo fala que foi na igreja de Corinto que ele começou, né, um ano antes que foi levantada essa questão das ofertas, né, que ele menciona em 8:10, e quando ele fala isso nas igrejas da Macedônia, diz que as pessoas contribuíram com generosidade e com alegria, apesar de tamanha pobreza, né, que eles estavam vivendo. E aí, do 10 ao 12, Paulo ele começa a responder aos seus críticos, né? Ele volta de novo a atenção, por isso que alguns historiadores falam dessa questão de ser um trecho da carta severa, né? Ele volta a atenção, um pequeno grupo hostil de Coríntio, né? Que desafiava a autoridade apostólica de Paulo. Então, ele começa a apresentar a sua defesa. E quais eram as acusações que eles tinham contra Paulo? Eles diziam, né, que Paulo era ousado em suas cartas, mas quando estava frente a frente, ele não passava de um covarde, que ele era ele como orador era fracassado. Vocês lembram que quando Apolo chega lá em Éfeso, né, e nós vemos que Apolo era um orador excelente, que foi discipulado por Priscila e Áquila. Então, eles dizem assim, não, Paulo, né, não é um excelente orador, né? Ele era um apóstolo de segunda categoria, porque ele não chegou a conhecer Jesus como os outros, ele não andava com os outros, né? Porque Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, enquanto os outros apóstolos seguiam evangelizando os judeus, e permaneceram em Jerusalém, sua grande maioria. Paulo ele sai para evangelizar o mundo. Então, Paulo começa a responder a acusação, mostrando que toda essa acusação ela era superficial, né? E ele preferiu usar essa autoridade para edificar a igreja e não ficar discutindo com eles, e que ele não se importava daquele orgulho de que todos eles que realmente importava era a aprovação de Deus e não do homem. E ele afirma também que o apostolado não consiste em boa oratória, em posição da vontade pessoal da igreja. E quantas pessoas, né, não são, quantos homens que são chamados para liderar e passa por situações como esta, né, que tem a sua liderança posta em prova, e você tem que estar assim, muito realmente firme no Senhor para passar por tudo isso, né? E ele continua a sua defesa dizendo que
ao invés de se exaltar como os outros, né, especialmente os falsos apóstolos, ele tinha se humilhado. Então, ele fala da questão da humildade, que ele viveu sem pedir dinheiro à igreja de Corinto, mesmo passando por privações. E aí ele fala daquela revelação especial, que ele foi ao terceiro céu, né? E ele fala as visões e revelações do Senhor. Aí ele inicia o 12 falando assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então, Paulo, ele começa a revelar situações, as humilhações, as provações que ele passou. Por isso que essa carta, ela tem um cunho muito pessoal, porque ele abre o seu coração para essa igreja, não para ele ser exaltado, mas para que essa igreja perceba que a vida dele era uma vida assim para o Senhor. E aí ele fala do espinho na carne, porque ele fala para que ele não ficasse tão soberbo, né, com essa visão que o Senhor deu a ele. Deus deu a ele um espinho na carne, né? Então, nós não sabemos, mas a maioria concorda que era algo físico, né? Porque ele fala na carne, né? E nós não sabemos qual seria esse espinho na carne, mas tem várias possibilidades, fala que é questão de visão, falam várias coisas. Eu tinha até uma lista e depois esqueci de acrescentar aqui das possibilidades que poderiam ser. Mas, assim, a Bíblia não diz o que era, mas diz que o Senhor, que ele orou ao Senhor, e o Senhor não permitiu. E muitas vezes, há determinadas situações que nós vivemos que nós não entendemos, mas esse espinho da carne que muitas vezes que Paulo teve, que muitas vezes nós temos, é para que a nossa dependência do Senhor ela seja completa. E aí ele encerra, né, a carta no capítulo 13, falando, né, que gostaria de visitar, que visitaria a igreja pela terceira vez, e que quando ele fosse, ele ia tratar em algumas situações. Tá. Gente, vocês estão aí ainda? Sim. Ah, tá. Não, porque tá me dando aqui. Amém. Ah, tá. Não, é porque aqui tá dando que tá terminando. Aí. Já deu para mim também, já apareceu. Tá. Então, qualquer Caramba, coisa eu chamo. tá tão boa. Mas aí, se assim encerrar, eu chamo vocês para a próxima e a gente. Novamente, né? Já deixei uma aqui programada. Okay. Eu envio o convite para vocês e a gente continua para vocês falarem um pouquinho também, né? Então, ele exorta que eles examinem, né, a sua fé, e ele encerra com aquela saudação, e ele enfatiza uma coisa assim, a união e a paz entre os irmãos, a questão da unidade, porque era uma igreja que tinha bastante problema de unidade, e fala do amor fraternal, né? Porque eu acho que uma igreja que tenha unidade e amor fraternal, ela vai prosperar, né? E aí ele encerra com uma bênção. Então, a igreja ela é composta de homens e mulheres, seres humanos sujeitos a falhas e engano que pode gerar sérias confusões entre os irmãos. Através de um genuíno arrependimento, com humildade, quebrantamentos, podemos reatar relacionamentos rompidos, né? O ministério da reconciliação, como Paulo fala, para aparar a aresta e retornar à comunhão e harmonia do corpo de Cristo. Porque, gente, se tem algo que Satanás ele odeia, é uma igreja em que haja união, em que haja ministério da reconciliação. Às vezes a gente vê pessoas com corações tão feridos dentro de igrejas que tiveram relacionamentos rompidos,
situações assim que são muito tristes de ver, porque se tem algo que Satanás ele vai lutar contra a igreja, nós temos que saber que nós estamos inimigos de nossa alma, é a questão da unidade, né? No Salmo 133 diz que é bom e agradável, né, que os irmãos vivam em união. Então, a situação da igreja de Corinto era de tamanha carnalidade, tinha desrespeito às autoridades espirituais, né? Ele precisou falar do seu testemunho, dos seus sofrimentos, né? Do esforço que ele fez para que não houvesse nada contra a vida, além de ter coragem para se apresentar como o maior dos pecadores, usado por Deus por sua imensa misericórdia. Peraí, gente, deixa eu voltar para vocês aqui. Essa Martinha, eu vou mandar pelo WhatsApp o convite da outra reunião para vocês falarem um pouquinho. Tá? Enquanto no começo, alguma dúvida, gente? Como é que é? Sobre as quatro cartas, né, que foram... que eu pensava que eram só 2, mas depois é que eu vi que eram 4, né? Teve algumas até que não teve o conhecimento, mas eu achei, assim, essa parte aí para mim interessante. Bastante. Então, o legal da gente, porque a gente entende de maneira melhor. Eu vou mandar o convite para vocês, gente. Espera aí só um momento. Sozinha, depois eu vou passar o meu e-mail para você passar aquele PDF lá das aulas do apóstolo, né? Porque o meu celular, conforme eu vou baixando, vai ficando cada vez pior. Então, assim, eu tirei bastante coisa para poder conseguir entrar no Zoom. Aí olha só, eu vou encerrar essa daqui e vou começar a outra. Tá bom? Tá, sai daqui. Tá, já mandei o convite para vocês. Ok.